Boa tarde a todos, cá estamos novamente. Eu, Lourenço Pina, aqui com o nosso técnico Wilson Pina, para mais um vídeo. Continuamos com a nossa estratégia, né? Um vídeo por semana, aos domingos. E aqui vamos. Pronto, já começamos a ter alguns feedbacks, né? As pessoas começam a acompanhar os nossos vídeos e questionam. Alguns amigos fizeram referência ao vídeo número 2, que foi ao ar no dia 5 de abril. E nesse vídeo nós fazíamos um pouco referência ao próprio planeamento do projeto de vida pessoal, né? Parece-me que o áudio eu é que fiz, não tive o suporte do Wilson, então deve ter ficado uma coisa assim meio, né, não 100% profissional. Ok, vamos corrigir isso. Vou não exatamente voltar ao conteúdo daquele vídeo, porém fazer uma referência a uma das metodologias que nós partilhamos ali, que tem servido como referência, né? Eu tenho aplicado e tenho recomendado também àquelas pessoas próximas que de alguma sorte buscam ter essa orientação para a própria vida, né? Como sempre, perguntamos qual o nosso projeto de vida, para onde eu vou, com o quê, para quê. Ou seja, eu preciso identificar a minha missão de vida. E repetindo aquilo que dissemos no segundo vídeo, na segunda gravação, eu posso sozinho identificar essas habilidades que desde pequeno são expostas, ok? São percebidas, porém fica muito mais rico se eu tiver a contribuição das pessoas que me são próximas. E nós fizemos referência aos pais, né? Os irmãos são aquelas pessoas que convivem conosco continuamente, colegas, né, amigos de infância e outros que podem sempre ter percebido algumas características marcantes na nossa personalidade. Ok? Isso é fundamental, porém só é válido como de facto um traço força, alguma característica marcante que vai agregar e vai nos deixar no exercício bem, se a orientação for para a realização de práticas positivas. O que é que eu chamo de práticas positivas? Aquelas que nem para mim próprio, nem para terceiros, deixa qualquer rastro prejudicial, qualquer rastro nocivo, tá certo? Então eu tenho que perceber, ok, como citei no vídeo de hoje, muitos amigos identificaram que eu tenho habilidades para pintura, por exemplo. Eu, como pintor, no exercício dessa atividade, prejudicaria alguém, algum terceiro? Então veja, nós temos que também, na identificação dessas nossas características marcantes, dessas nossas habilidades fortes, perceber que elas devem ser facilitadoras para, primeiro, identificarmos o nosso objetivo, a nossa missão de vida e também conseguirmos identificar quais projetos devemos listar que irão garantir a implementação desse nosso projeto de vida. Está certo? Portanto, eu preciso implementar o meu projeto de vida. Não é identificar o projeto de vida e simplesmente a coisa passa batida. Não. Eu preciso identificar, listá-los e, em seguida, definir
um período para a sua implementação. Também fizemos referência que os períodos de implementação não devem ser muito longos, né? E hoje, com toda a tecnologia, e todos nós temos acesso à tecnologia, claro que há gerações, né, que têm a facilidade no uso e no aproveitamento dessas tecnologias, porém, a implementação da minha ou dos projetos que eu identifico como capazes de realizar esse projeto de vida, que é a soma de todas essas iniciativas, realizar a minha missão de vida, eles devem sempre trazer consigo a autossatisfação, sentido de usabilidade, ou seja, as pessoas vão receber inputs positivos a partir dessa minha experiência, a partir desse meu produto ou serviço, aquilo que eu vou realizar, e sobretudo no final nós percebemos que agrega valor para a sociedade. Okay? Então não é simplesmente a partir das minhas características marcantes, dos meus traços de força, identificar quais projetos devem compor a minha missão, definir períodos para a implementação desses projetos e depois priorizar esses projetos. Eu não vou conseguir fazer todos os projetos em simultâneo, ok? Então, na linha do tempo, sei lá, estamos em 2026, para os próximos anos, para os próximos 3 anos, eu quero realizar isso. E depois vou medir. Aquilo que no ano 0 dos 3 anos eu defini como prioridades, percebi que tinha capacidade para realizá-los, tinha capacidade financeira para realizá-los e mais, tinha o apoio dos meus principais interessados ou partes interessadas, como a gente usa nas metodologias de gestão de projetos, né? Então vamos implementar, ok? É necessário que essas premissas existam para garantir que a implementação dos nossos projetos para dado período de tempo aconteçam de forma simples, de forma alegre e que tragam benefícios para nós e para o coletivo. Eu insisto muito nessa variável benefícios para nós e benefícios para o coletivo. Por que nós em primeiro lugar? Porque nós somos os realizadores da nossa missão. Não é o terceiro que realiza a nossa missão, somos nós. Se alguém questionar a nossa responsabilidade nos projetos que implementamos, nos produtos ou serviços que nós realizamos, o dono de tudo isso, o responsável maior por tudo isso, somos nós próprios. Não é o terceiro, né? Nós até podemos trabalhar em equipa, buscar suporte de A, de B para ajudar-nos na realização. Podemos tirar dúvidas sobre a viabilidade daquilo que queremos fazer, né? Como a gente costuma dizer, a opinião especializada. Também para o projeto pessoal, nós podemos ir buscar a opinião especializada. Alguém que saiba, por exemplo, eu quero ser construtor, alguém que domine essa habilidade que pode funcionar como um facilitador para mim, né? Hoje usamos muitos conceitos de coach, de mentor, então tudo isso é verdade. Também aplica-se à nossa vida pessoal. Agora, aqui há um aspecto interessante que eu gostaria de partilhar. Quando a gente fala em coach e mentor, nós geralmente estamos a olhar para uma pessoa física, tateável. Sei lá, eu olho para o Wilson, está aqui à minha frente, é uma pessoa física. Uma das hipóteses que nós trazemos, notem, é para refletirem, ok? É que nós podemos ter mentores que não são exatamente pessoas físicas, ok?
E como é que nós vamos receber orientação desse mentor? Ok? Portanto, uma das propostas na elaboração do nosso projeto de vida pessoal e também na implementação e, quem sabe, nas melhorias que podem acontecer aos resultados do nosso projeto de vida pessoal é nós tornarmos esses nossos projetos ou os resultados esperados, ou os benefícios esperados, ampliar, né, o espectro desses benefícios para, além desse ambiente nosso físico, para um ambiente também extrapolando, um ambiente não físico. Então é normal que nós tenhamos esses mentores, e como eu no vídeo 2 fiz referência, como se fosse um drone que está na estratosfera e que nós não percebemos, mas ele está a passar-nos inputs, está a passar-nos dados sobre posicionamento, sobre alvos, sobre objetivos, sobre etc, etc, dados esses que nós podemos tratar e enriquecer o nosso projeto. É mais ou menos assim que funciona o mentor. É alguém que está numa posição privilegiada, numa dimensão, e nós vamos ao longo dos nossos vídeos, vamos falar, aprofundar alguns desses temas. Não quero criar aqui qualquer ruído. Vamos tratar todos esses temas, algumas dessas expressões ou palavras que eu trago, vamos defini-las, vamos discuti-las, para que fique tudo mais claro. Entenda o mentor hoje como alguém que tem uma visão privilegiada sobre aquilo que nós estamos a realizar e que consegue, fruto dessa condição privilegiada, perceber riscos, potenciais desvios naquilo que é o nosso curso, naquilo que é o nosso projeto de vida, ok? Então tem essa condição fora do nosso ambiente conhecido, está numa outra dimensão, vamos assim dizer, e consegue então ajudar-nos a realizar de forma mais simples possível, de forma mais tranquila, os nossos objetivos, ok? Bom, se existem mentores que nos ajudam na realização ou a interpretar as alternativas que temos para chegar aos nossos objetivos, também temos aquela pessoa que nos dificulta. Também pode ser uma parte interessada. Cuidado, parte interessada, ou os famosos stakeholders, não significa apenas quem está interessado em que a gente tenha realização positiva. Nós podemos ter pessoas que convivem conosco, supostamente familiares, supostamente amigos, supostamente colegas, que ao perceberem que nós identificamos a nossa missão e estamos a estruturar os nossos projetos críticos para implementá-los, de forma a termos aqui uma experiência de vida o mais positiva possível, podemos encontrar esses dificultadores. Eu gosto de chamá-los dificultadores. Por quê? Porque eles vão atuar sobretudo onde? Nos nossos pontos falhos, nas nossas dúvidas, nas nossas inseguranças. Daí que, ao identificarmos os nossos traços de força, as nossas habilidades, né, aquilo que nós conseguimos exercer com facilidade e que resulta tanto para a nossa satisfação pessoal e também que nos garante alguma remuneração de formas a estarmos autónomos, temos aquelas pessoas, aqueles ambientes que dificultam o nosso acesso a essa condição de fluidez, ok? E nós damos, né, abrimos espaço para eles. É complicado. Então, identificar os nossos traços falhos também é fundamental, ok? No exercício
para listar os projetos que eu devo realizar nesta vida, é bom que eu consiga identificar o que é que eu tenho de traço forte, fortaleza, habilidades para realizá-los e também onde é que eu fraquejo. Um exemplo. Eu gosto de jogar ténis, ok? E não me importo de acordar todos os dias às 5 horas para ir jogar ténis. Né? Nem sempre. Hoje fiquei numa conversa com alguns amigos, hoje não, ontem, e ontem mesmo, sábado, não fui jogar ténis, ok? Por quê? Porque fui para a cama, eram 2 da manhã. O que aconteceu aí? Das duas, uma. Eu fiz a opção consciente de ir dormir tarde e assumi em função disso que não iria jogar, ou eu não me preparei de forma consciente para dormir tarde e não antevi a impossibilidade de ir jogar ténis. Portanto, eu vou ter no mínimo essas duas opções. Podemos listar aqui N outras possibilidades, ok? O resultado: ontem, sábado, não fui jogar ténis, ok? Mas, no caso particular do exemplo que eu trago, eu filo de forma consciente, informei o meu parceiro, olha, amanhã não vamos jogar, fiz tudo certo, ok? O que é que acontece muitas vezes? O que acontece muitas vezes é que nós temos um plano feito, temos as nossas atividades definidas, aquilo que é o nosso plano do dia seguinte e não conseguimos realizá-lo. O que é que nos falta? Disciplina. A implementação do projeto de vida pessoal, daquilo que é a nossa missão de vida, exige uma postura disciplinada. Quando nós definimos lá os projetos, queremos fazer esses projetos no prazo X, contando com esses apoios de pessoas, equipa, com esses recursos, etc, etc, tudo bonitinho. Se nós não tivermos disciplina, não conseguimos realizá-los. Eu, quando digo disciplina, a disciplina é muito interessante. A disciplina não é só acordar às 5 horas para jogar ténis. É conseguir dizer não a todos os eventos que vão surgir no dia anterior capazes de colocar em causa a realização desse objetivo, a concretização desse plano para o dia seguinte. Qual é o desafio aqui, meus caros? É diariamente, antes de dormir ou ao acordar, eu trazer para mim próprio a minha lista, o que é que eu planeei para o dia de hoje. Trazer para o primeiro plano e começar a ticar isso, aquilo e aquilo outro. No final do dia, quando eu me recolho, vou para a cama, eu devo fazer uma revista daquilo que foi o meu plano do dia e qual foi o percentual de realização. E eu posso julgar se por acaso acontecer algum desvio, alguma das tarefas que eu tinha definido para o dia e não aconteceu por algum fator, eu posso reprogramá-la para o próximo dia útil ou dia fim de semana, se for coisa de fim de semana também. Bom, então, o que é que eu quero dizer com isso? Se eu tenho um plano, por exemplo, para viver 80 anos vezes, na média, 365 dias, e cada dia com 24 horas, olha o que é que dá. É muito tempo. E nesse muito tempo, eu preciso ter a capacidade de, diariamente, perceber-me como o fator decisor
para a realização do meu projeto de vida, não é o outro. Então, o meu projeto de vida, quando eu consigo listar que iniciativas, que projetos implementar, priorizá-los, jogá-los numa linha do tempo, o que é que eu faço primeiro, o que é que eu vou fazer a seguir, o que é que eu vou depois fazer, ver toda a componente de custos associados, ok? Quais são os riscos que podem eventualmente surgir para eu não realizar esse plano? Quais são as partes interessadas que podem ajudar-me a alcançar isso? Quais são as partes interessadas que podem dificultar a realização disso? Então, eu consigo depois olhar para, uma vez realizados esses projetos, quais benefícios, que benefícios eles trarão para mim e, consequentemente, para o outro. Portanto, essa minha linha do tempo ou roadmap deve mostrar claramente o que é que eu estou a fazer. E eu tenho que medir. Né? Nós temos aqui as métricas, eu tenho que definir métricas, por exemplo, o número de jogos de ténis por ano, é uma métrica. E depois eu tenho um indicador. Quantos jogos joguei no ano? Ok? Então, eu sempre gosto de dizer que para tudo aquilo que a gente faz, nós podemos ter métricas e indicadores. Claro que há aquelas métricas que são críticas, porque elas têm uma relação direta com a realização do nosso projeto de vida. E há aquelas outras métricas que são de menor relevância. Porém, é bom a gente ter o controle sobre elas, né? Em resumo, o ter um projeto de vida significa que eu passo a ser o comandante da minha vida. Eu defino para onde eu vou, com quem eu vou, como vou, com quanto vou, etc, etc. Ao contrário de ser comandado. Esta semana alguém perguntou-me, não me lembro, foi na empresa onde eu trabalho, um colega perguntou-me qual era o meu time na Espanha. Eu achei interessante a pergunta, né? E eu sei que, porque os meus próximos, muitos deles têm time na Espanha, têm time em Portugal, têm time na Inglaterra, alguns têm time em Angola. Acho que há mais gente hoje com time lá fora do que times aqui em Angola. Mas essa brincadeira para ver o quê? É entretenimento. E nós precisamos de entretenimento na vida. Porém, o entretenimento não deve ser a nossa prioridade. O entretenimento é aquele lazer, é aquele relaxe, é aquele convívio, né, saudável que temos com amigos, e temos ali um meio que nos facilita, que nos ajuda a alcançar essa condição. A prioridade tem que ser priorizada, ok? Eu tenho que conseguir ser disciplinado. Volto aqui com essa palavra, disciplina, porque ela faz toda a diferença, né? E nós, hoje, com a tecnologia da informação, com os meios digitais, estamos todos conectados, temos aí tanto um desafio para fazer bem, como um desafio para nos desviarmos, né? O excesso de apelos que essas mídias fazem, que essas tecnologias trazem, podem trabalhar como aqueles fatores que nos desviam dos nossos objetivos. Então, muita disciplina, muito rigor nessa questão. Quando a gente fala em benefícios em relação aos nossos projetos de vida pessoal, nós vamos discutir com mais detalhes tudo isso que eu estou a trazer,
vamos discutir o que é o escopo do nosso projeto, ou seja, qual é o conteúdo, quais são os requisitos críticos que um projeto deve ter. Há uma questão que eu gostaria de trazer aqui, associada a benefícios, que são os ganhos secundários, que vêm a ser ganhos secundários. E nós estamos num ambiente, numa sociedade que está cada vez mais pequena, dada a componente tecnológica, né? Conseguimos falar com o mundo em qualquer segundo, usando as tecnologias, etc, etc. Ganho secundário é aquele ganho ou aquele resultado que é conseguido de forma não a mais correta possível, não ética, vamos assim dizer. Tá certo? É um ganho que não agrega valor para a nossa experiência nesta vida, ou seja, para a realização da nossa missão de vida. Então há uma série de ganhos secundários. No final do dia, os ganhos secundários também funcionam como ferramentas para desviar o nosso foco, a nossa atenção daquilo que é, de facto, o nosso projeto de vida, os subprojetos desse nosso grande projeto de vida, ou se quisermos, nós podemos listar os nossos objetivos de vida e quebrá-los em vários projetos. A metodologia também permite isso. Nós vamos discutir um pouco mais os ganhos secundários, vamos discutir como esses ganhos secundários são fatais, porque é aquela coisa, né? Você passa pela pastelaria, sabe que não deve comer bolo, mas vê aquele bolo bonito e vai sonhar com o bolo durante uma semana, saliva quando pensa no bolo. Então, são esses truques que o nosso ambiente proporciona que nós devemos encontrar habilidades para contorná-los. E esse contornar esses fatores, ganhos secundários, vamos também falar depois dos contratos associados a esses ganhos secundários, essas amarrações que nós realizamos na vida que prejudicam a implementação do nosso projeto de vida, dentro daquele tempo, daquela linha de tempo prevista para tal. Então, hoje o nosso objetivo foi fazer um pouco a revisão do vídeo 2. No vídeo 3 fizemos uma relação entre a gestão de projetos e a filosofia. Vamos continuar com a filosofia. Eu vou entrar um pouco nas filosofias africanas, ok? Vou falar sobre Amadou Ba, né, que traz a Kaidara. Ele vem do Mali e traz aí uma proposta. Mali andou por aquilo, naquela região, né, entre Mali e Costa do Marfim, e traz aquilo que são algumas propostas de filosofia africana. Nós estamos em África, apesar de falar para o mundo, e é bom que o mundo saiba que, além de todos os filósofos que nós fizemos referência, eu lembro no terceiro vídeo, né, falamos de alguns filósofos como Nietzsche, falamos Jean-Paul Sartre, Tolstói, Heráclito, etc, etc. Há vários, né, na história universal, e olhando mais para o mundo ocidental temos várias referências de filósofos, porém aqui em África nós também temos filósofos, temos filosofias, e vamos também trazer algumas delas para fazer esse link com a gestão de projetos, né? Como é que essas filosofias podem ajudar-nos nessa arrumação da nossa casa mental e espiritual, de formas a conseguirmos realizar a nossa missão de vida. Ok? Então, próximo domingo, nós vamos falar um pouco sobre esse link entre
Vamos começar com o nosso primeiro Amadou Ba, falar sobre essa relação entre a filosofia africana e a realização dos projetos versus a realização de benefícios, ok? Há alguma redundância aqui, mas é para perceberem filosofia, a realização ou implementação dos projetos e depois então a nossa realização da nossa missão, tendo como suporte esses parâmetros, ok? Esses limites que de forma positiva nós trazemos para a nossa auto-organização. Tudo bem? Então é isso. Penso que já estamos no nosso tempo médio, nossos 30 minutos. Também já me perguntaram, puxa, 30 minutos não é muito? E eu disse à minha amiga que para aquilo que nós queremos provocar em cada um de nós, porque eu aqui continuo nesse processo de reflexão, nesse processo de realizar também a minha missão, e parte da minha missão é essa, estar aqui a conversar convosco sobre projeto de vida. Tudo o que eu falo serve para mim, ok? Eu próprio preciso consolidar continuamente o meu projeto de vida, sei qual é, e procuro de forma disciplinada implementá-lo. E sei que na implementação, se eu de um lado tenho mentoria, tenho mentores que me ajudam, né, a identificar as melhores alternativas para continuar nesse projeto, também tenho resistências, né, fatores outros, vamos assim dizer, interessados ou partes interessadas que têm aí uma função de me obrigar a consolidar o desafio de me manter ético, de me manter disciplinado, de me manter focado naquilo que é o projeto de vida e aquilo que faz parte da missão que me trouxe. Então, por hoje é tudo, aliás. Deixo um abraço para todos e até próximo domingo. Boa semana.